Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprende Esse Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos hoje para a aula de função do primeiro grau. Continuando aí a parte que a gente está vendo de revisão para o Enem, a gente vai fazer agora a aula sobre função do primeiro grau, que aparece bastante no Enem, tá? Principalmente quando tem gráfico, tá bom? Então a gente vai ver como funciona a função do primeiro grau, qual é a fórmula dela, tá bom? A gente vai ver também alguns jeitinhos de obter a fórmula, tá? A lógica por trás dela, tá bom? Ela é bem simples, na verdade, não requer nem tanto conhecimento assim, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Bom, gente, então o assunto é função do primeiro grau. A função do primeiro grau também é conhecida como função afim, tá? Toda função, ela pode ser representada por um gráfico. No caso, a função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Então, essa reta vai ser uma reta crescente. Ela vai estar aumentando conforme a gente aumenta o x, então aumenta o x, aumenta o y, ou vai ser uma reta decrescente, tá? Quando a gente aumenta o x, o y diminui. Beleza, então o gráfico lá, apareceu uma reta, é função do primeiro grau, tá? E a fórmula? A fórmula é a seguinte, y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, tá? Então, se você falar y ou falar f de x, você está dizendo exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes, tá bom? O que é importante aqui nas funções? Qual é a letrinha que é importante? O a e o b, tá bom? O a e o b, eles têm papéis diferentes na função. O a é chamado de coeficiente angular, tá bom? Então, o que o coeficiente angular vai fazer? Ele é responsável pelo quê? Pela inclinação da minha reta, tá? Então, se a minha reta é crescente, então isso aqui é inclinação, significa que o meu A é positivo, é maior que zero. E se a minha reta é decrescente, e aí o ângulo de inclinação é esse aqui, tá? Mas a gente pode ver que a reta está descendo, o A ele é negativo, tá bom? O A também tem um papel, né? Além de ser chamado de coeficiente angular ou coeficiente linear, o A pode aparecer como um variável na função, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a minha função ela vai aumentando sempre o mesmo valor ou diminuindo sempre o mesmo valor, isso é o A que vai falar, tá bom? Então, vamos supor que a gente tenha assim, uma função que quando x for 1, o y vale 3. Quando x for 2, o y vale 6. Quando x for 3, o y vale 9. Quando x for 4, o y vale 12. Então, eu posso ver, cada aumento de uma unidade do x, eu tenho o aumento de 3 unidades no y. Então, está aumentando a minha função de 3 em 3. Isso seria o valor do A, tá bom? Então, o A é responsável por isso, tá? Um exemplo que pode ter, assim, na vida real do A é o seguinte. Imagina que a gente vai comprar um chocolate. E o chocolate custa R$4. Então, se a gente comprar um, a gente vai pagar R$4. Se a gente comprar dois, vai dar R$8. Se a gente comprar 3, vai dar R$12. Se a gente comprar 4, vai dar R$16. Se a gente não comprar nenhum, dá R$0. Ou seja, a gente está aumentando de 4 em 4. O que isso significa? O A vale 4, tá bom? Tá.
Ótimo. E o B? Qual é o papel do B na nossa função? Então, vamos lá. O B, ele tem o nome, deixa eu apagar aqui, de coeficiente linear. Tá? Então, B é o coeficiente linear. O papel do B é indicar para a gente onde a função cruza o eixo y, que é esse valor aqui. Onde ela cruzar o eixo y é o valor do b, que é também o termo independente. Ele não tem x, ele não depende do x, tá? Esse b também tem um valor que a gente pode chamar de fixo. É um valor que não muda, tá? Então, como que a gente vai ter isso, por exemplo, no dia a dia? Imagina que a gente vai contratar um serviço de desentupimento. E aí eles cobram a visita. Eles falam assim, para a gente ir até aí a sua residência, a gente cobra R$50. Esse valor fixo é o B, tá bom? Então, o A e o B juntos, eles vão definir a nossa função, tá? E como que a gente pode traçar o gráfico da função se a gente tiver a função? Então, vamos lá. Como a gente faz o gráfico? Então, para fazer o gráfico, agora a gente já sabe o que o A indica e o que o B indica. Vamos supor que a gente tem essa função. F de x igual a 3x menos 2. Dessa função, só olhando do jeitinho que ela está, a gente sabe que o A é positivo. Nossa função vai ser crescente, tá? E eu sei que o B é menos 2. Então, vai cruzar o eixo y lá no menos 2. Beleza, mas como eu faço o gráfico? Como é uma reta precisa de 2 pontos. Então, eu vou atribuir 2 valores para x. Quaisquer valores que eu quiser. Então, vamos lá. Por exemplo, se o x for 0, vai ficar 3 vezes 0, menos 2, que vai dar menos 2. Tá? Então, o ponto em questão, quando x for 0, o y vale menos 2. Vou pegar o outro valor para x. Por exemplo, quando x for 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, quando o x for 1, o y vale 1. Então, a gente vai colocar isso no gráfico, tá? Então, aqui, ó, eixo y, eixo x. Então, quando o x for 0, o y vale menos 2. Quando o x for 1, quando x for 1, o y vale 1. Olha aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar a reta passando por esses 2 pontos. Tá bom? Então, essa reta é da nossa função f de x igual a 3x menos 2. Beleza? Então, assim, não tem tanta dificuldade em se traçar o gráfico, tá? Mas agora, o que a gente vai fazer? E se a gente tiver a função, como a gente obtém, se a gente tiver o gráfico, como a gente obtém a função? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem o seguinte gráfico aqui. Tem esse gráfico, e aí, quando x for 1, o y vale 4. Quando o x for 3, por exemplo, o y vale 2. Tá? Vamos supor que a gente tem isso aqui. Tem 2 jeitos da gente fazer isso. Primeira coisa é a gente consegue obter o A com uma formulinha, tá? Como que a gente consegue obter o A? A gente vai fazer ΔY sobre ΔX. O que seria esse ΔY? Então, você vai pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de ponto M.
O x dele vale 2 e o y dele vale 4. E vou chamar esse ponto de n, tá? O x dele vale 3 e o y dele vale 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer y do primeiro menos y do segundo. E depois x do primeiro menos o x do segundo, tá? Então, de novo, x do primeiro, ou y do primeiro menos y do segundo, então 4 menos 2, depois x do primeiro menos o x do segundo. Isso vai dar 2 sobre menos 1, que dá menos 2. Olha só, já obtive o A, tá? Ótimo, já obtive o A. Então, a nossa função, que é f de x igual a x mais b, o A já foi obtido. Então, vai ficar menos 2x mais b. Aí eu vou pegar um desses dois pontos, ou m ou n, e vou substituir na minha função. Então, por exemplo, quando o x for 2, o y vale 4. Vamos substituir aqui. 4 igual a menos 2 vezes 2 mais b. Então, 4 igual a menos 4 mais b, o b vai dar 8. Olha aí, achamos o b. Então, reescrevendo a função, f de x igual a menos 2x mais 8. Então, temos aqui a função obtida pelo gráfico, tá bom? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de questões que caíram no Enem, tá? Bom, essa questão diz o seguinte: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um valor que é o valor fixo, que é de um funcionário, tá? E a gente tem que o funcionário, que é o diarista, ele ganha R$ 80. Então, ele fala aqui que o X é o total de funcionários. X, então, é o total. Tá. Então, a gente tem um valor fixo de R$ 1.000. Isso a gente já descobre que é o B, certo? Agora, o que acontece? Como vai ficar o Y? Y, como o funcionário ele trabalha 2 dias por semana e cada dia ele ganha R$ 80, então o diarista ele vai receber por semana R$ 160. Agora, quantos diaristas a gente vai ter? Bom, se o total de funcionários é X, mais eu tenho um gerente que é fixo, então vai ser X menos 1 diaristas. Por que X menos 1? O X é o total. Tira o gerente, porque o gerente ganha fixo. Então, o total dos diaristas vai ser X menos 1 vezes 160. E o total do gerente é 1.000. Aqui a gente faz distributiva, então vai ficar 160x menos 160 mais 1.000. Isso vai dar o total de 160x mais 840, tá? Que é a alternativa D. Então, você viram, não precisa resolver nesse caso. Ele só quer que a gente faça a expressão que representa a função, tá bom? Vamos pegar um agora do Enem que tem gráfico, tá? Então, vamos lá.
esse aqui, ó, Enem 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo, então ele quer o lucro em função do tempo. Então, ao invés da gente usar y e x, a gente vai usar L, que é de lucro, e t de tempo. Então, a nossa função vai ser L igual a AT mais B. É a mesma coisa que y igual a x mais b. Só que, no lugar do y, eu vou pôr L de lucro. E no lugar do x, eu vou pôr t de tempo. Então, vamos lá. Dá para a gente fazer aquele ΔY sobre ΔX? Sim, eu tenho que ter dois pontos aqui, ó. Vou pegar esses dois pontos aqui. Então, esse primeiro ponto, o x vale 5 e o y vale 0. Esse último ponto, o x vale 20 e o y vale 3.000. Então, o que eu vou fazer? O y do primeiro menos o y do segundo dividido pelo x do primeiro menos o x do segundo. Isso vai dar menos 3.000 dividido por menos 15, e isso vai dar 200. Então, já descobrimos o A. Então, a nossa função vai ficar L igual a 200t mais B. Aí, eu vou escolher um ponto para achar o B. Mas olha só, no gráfico ele já mostra onde cruza o eixo Y, no menos 1.000. Vamos relembrar que onde cruza o eixo Y é o B. Então, eu já tenho que o B é menos 1.000. Vamos substituir. Então, L igual a 200t menos 1.000. Então, a alternativa que representa o lucro dessa empresa é L de T igual a 200t menos 1.000. Tá bom? Maravilha. Então, sabendo essa parte conceitual, dá para a gente resolver bastante coisa, tá? Gente, a aula de função do primeiro grau é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Gostado aí da explicação e da resolução desses dois exercícios. Fique esperto, vai ter listinha Enem chegando. Estuda aí, boa sorte nos estudos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.